Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, dia 20 de outubro, estamos começando nesse instante o programa Palavra do Dia. Para mim é aquele prazer muito grande poder estar com você, poder partilhar com você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, poder conversar também um pouquinho. Bom, digo mais uma vez que a paz de Jesus esteja com você. E uma excelente semana. Vamos para a Palavra de Deus. Evangelho dessa segunda-feira se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem te encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Particularmente, eu gosto muito desse texto, desse evangelho. Qual essa pessoa se aproxima de Jesus? Mas que alguém do meio da multidão, aproximando-se de Jesus, pergunta: Mestre, ou pede, melhor dizendo, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Começa dizendo que herança, infelizmente, é sinônimo de desavença, briga, contenda e muitas outras coisas. Quando se usa ou se tem esse termo, essa palavra herança, por mais que alguém diga assim: não, nós vamos partilhar os bens enquanto os pais estão vivos, enquanto todos estão bem, para que não haja briga, para que não haja desacordo. Mas, infelizmente, nem todos agradam com a parte que lhe toca. Então, nós estamos diante de um problema, de alguém que reclama isso para Jesus, que pede isso para Jesus. Pede meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Como que dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou aqui para julgar ou para dividir esses bens. Me lembro que o padre que trabalhou comigo, uma certa vez, ele todo preocupado também, veio conversar comigo, era um padre mais jovem do que eu, recém-ordenado, e disse assim: Padre Marcos, uma pessoa me pediu numa conversa que eu conversasse com os irmãos dele a respeito de uma herança, coisa desse tipo. Eu me lembro de ter dito para esse padre: você vai procurar a passagem bíblica em que está escrito isso, isso, isso e isso, e vai dizer para a pessoa a mesma coisa que Jesus falou para aquele homem: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Bom, claro que até mesmo num tom de brincadeira eu falava isso para o padre, mas é algo muito sério, né? Jesus, então, a partir desse momento, ele disse: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Que riqueza essa palavra. Cuidado, tomai cuidado. Não é porque todo tipo de ganância, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E ele conta, então, uma parábola àquela pessoa que lhe pediu isso, né? A terra de um homem rico, que deu uma grande colheita. E ele não tinha o que fazer com aquela colheita. Ele ficou pensando: o que eu vou fazer com tantas coisas? Eu não preciso disso tudo, mas o que eu vou fazer? E ele, então, pensando, ele reflete: já sei o que eu vou fazer. Eu vou
derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E assim eu poderei guardar todos os meus bens, né, tudo aquilo que eu produzi dentro desse celeiro, e poderei dizer a mim mesmo, meu caro, come, bebe, aproveita, você agora pode viver bem tranquilo o resto da vida. E ao mesmo tempo Jesus disse aquilo que Deus falou a ele. Mas Deus lhe disse, louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem vai ficar o que tu acumulaste? Então, de fato, aqui, acima de tudo, Jesus não está desprezando os bens materiais, mas, sobretudo, a palavra que fica em evidência é justamente o desapego, né? O desapego. Os bens materiais, além de serem passageiros, efêmeros, impede de nos aproximar de Deus. Né? A riqueza, a ganância, a abundância de bens não nos fazem ricos diante do Senhor. Não. A busca por valores divinos, eternos, imperecíveis, faz parte aí sim do caminho do cristão. Aí Jesus, né, se aquela pessoa tivesse pedido para Jesus, Senhor, eu quero herdar, eu quero, né, ter esse tesouro, aí Jesus ia dar dicas preciosas para aquela pessoa. Mas ao contrário, aqui ele desencoraja. E ao mesmo tempo, claro, o encoraja a não ser tão apegado aos bens materiais. Da mesma forma, desde que para nós também, né, olharmos isso, claro, nós precisamos dos bens materiais, mas não seja a maior coisa da nossa vida. Quantas brigas, eu falava, né, quantos desarranjos, desacordos, pais com filhos, irmão com irmão, briga por bens materiais, por herança, né? Bom, que Deus nos ajude a entender melhor isso, e colocar tudo nas mãos de Deus. E é isso que hoje eu gostaria de partilhar com você. Peço ao bom Deus que te abençoe, te proteja, te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.